Oi, gente, agora que a gente já fez a maquiagem, vamos conversar sobre um assunto mais sério, né? Vamos lá então. Bom, é o seguinte, eu li um artigo essa semana que eu achei super interessante e acho que a gente vai conversar um pouquinho a respeito. Às vezes os filhos chegam em casa e aí falam alguma palavra e o pai automaticamente fala assim: Meu Deus, mas onde é que você escutou isso? Só pode ter ouvido isso na escola, né? Porque em casa a gente não fala essas coisas, a gente controla a televisão, controla o que vê, não é possível que tenha ouvido isso. No mínimo foi na escola, tal. Que em casa a gente não tem esses hábitos. E aí o pai fica meio assim, surtadão, nervoso, não sabe como é que vai agir. Eu não sei como é que eu arrumo essa câmera aqui, gente. Eu tô meio. Aí não sabe como é que vai agir, aí vai na escola, de repente comprar uma encrenca com a diretora da escola, ou sei lá com quem, por um esquecimento básico, que é o que eu quero falar com vocês. Os pais precisam entender que hoje eles não são os únicos educadores. Nós, pais, nós não somos os únicos educadores, gente. Essa câmera tá me enlouquecendo, gente. Não tô conseguindo conversar com vocês porque eu tô achando que eu tô meio torta. O que eu faço? Vem mais pra cá, será? Sim. Não sei, eu tô meio tonta ali. Bom, enfim, os pais precisam entender que eles não são os únicos educadores. Quando um filho nosso vai para a escola, ele tem como educador o transporte escolar, a música que vai tocando no transporte escolar, os amiguinhos que vão no transporte escolar, o condutor do transporte escolar. Aí ele desce do transporte escolar. Se ele não vai de transporte escolar, se você leva, tem os meios de locomoção, tem tudo isso. Quando ele chega na escola, aí ele tem a educadora, ele tem a pessoa que toma conta no pátio, ele tem os coleguinhas. Cada coleguinha tem uma informação, cada coleguinha tem uma família, tem uma cultura, tem uma organização familiar interna. Tudo isso é educador. São educadores indiretos, mas são educadores. Além disso, às vezes você acha que você está dando uma educação melhor para o seu filho porque você não permite que ele assista uma TV aberta e tudo mais. Porém, o seu filho assiste um desenho no Cartoon, por exemplo. E aí tem um determinado desenho lá no Cartoon que alguém fala assim pro outro personagem lá: Ah, você é um bunda mole. A criança acha engraçado, aquilo começa a repetir: bunda mole, bunda mole, bunda mole. Vai pra escola, chama o coleguinha de bunda mole, tá feito escarcel, né? A diretora da escola manda um recado, porque seu filho falou bunda mole na escola, chama o menininho de bunda mole, o amiguinho de bunda mole. Onde é que tá aprendendo isso? E aí até você entender que o desenho que ele assiste também é um educador, às vezes você nem se dá conta disso. Então nós vivemos hoje em uma sociedade em que nós temos vários educadores. Os pais e a escola são apenas dois deles. Nós temos vários outros educadores. O que eu quero dizer com isso? Que antes da gente ficar, de repente, surtando porque o filho falou uma palavra ou outra e culpando a escola que deseduca, não sei se existe essa palavra, mas quebra, né, a educação que você deu em casa, antes de você ir na escola achar isso. E antes que a escola alegue o contrário, que tenta programar uma educação com as crianças e que de casa ele vem trazendo algum palavreado, as duas partes precisam se unir e entender que hoje todos são educadores. Todos, desde o desenho animado que a criança está assistindo, até o condutor do transporte escolar, a música que ele vai ouvindo no transporte escolar. Existem vários educadores. Então a gente não pode entrar nessa briga, nessa guerra de foice, de achar que você ensina uma coisa em casa, vai para a escola ensina outra, ou a escola achar que a família não educa corretamente, deixa só na mão da escola. Precisa ter um meio termo nisso, entendeu? Então, a gente precisa lembrar disso. Existem vários educadores hoje na vida dessa criança, na vida social de uma criança,
E ela está crescendo com todas essas influências. E a gente precisa se conscientizar disso. E tentar, na medida do possível, controlar ou organizar isso de uma maneira mais adequada para ela. Tá bom? Então é isso que eu queria dizer, que não existe um culpado ou um certo quando uma criança chega em casa falando uma palavra ou outra. Não dá para você dizer que foi na escola e nem a escola dizer que foi em casa. Porque às vezes pode ter sido no desenho da TV a cabo que você paga com tanto sacrifício que ele ouviu e você jamais vai imaginar. Você acha que ele está seguro, está protegido porque ele não vai para a rua, não tem contato com nada externo, né? Ele é super protegidinho e esqueceu do desenho que a criança assiste ou da musiquinha que de repente ele pode ouvir lá no transporte escolar, tá bom? Então é isso. Escola e família tem que trabalhar junto. Não dá pra gente trabalhar nessa guerra de um querer culpar o outro. Esse é o recado que eu queria dar para vocês hoje. E aí eu vou voltar depois com outro assunto pra gente conversar. Por hoje é isso. Obrigada pela atenção de vocês. Mandem comentários, acessem o blog, que tem um monte de coisa divertida lá no blog para vocês verem, lá no Blogspot. E é isso. Beijo, obrigada, até mais.